gostava de falar um bocadinho sobre quem são os nossos credores, a quem é que nós devemos e em que medida é que a Troika e o programa de assistência financeira veio alterar as dinâmicas de financiamento e poderá criar eventuais problemas numa renegociação. Irei falar da composição da dívida por instrumento, da composição da dívida por tomador ou por credor, quem adquire a dívida quando a colocamos no mercado ou de outras formas, destas dinâmicas recentes em que a Sara mostrou que a dívida era essencialmente colocada em obrigações do Tesouro, que são instrumentos de mercado, e agora passou a ser cada vez mais a Troika. Estas entidades oficiais estão a adquirir a maior parte da nossa dívida e também estas implicações dos empréstimos multilaterais. Quais são as implicações em termos de uma reestruturação e financiamento no futuro? Neste momento, estes dados são de setembro. Como a Sara explicou, as OTs são o principal instrumento, cerca de 50% ainda se encontra em OTs. No passado, este era o principal instrumento de financiamento. Em determinada altura houve a necessidade também de... O que é que são as obrigações do Tesouro? No fundo, são títulos de médio e longo prazo que podem ser negociados em mercado secundário, são desmaterializados e pagam um cupão ao longo do tempo e no final, portanto, hoje o investidor adquiriu, comprou o título, vai receber uma taxa de juros, um cupão ao longo do tempo e no final do período vai ser reembolsado do montante investido originalmente. Os bilhetes do Tesouro também, o mercado começou a solicitar instrumentos de curto prazo e também os bilhetes do Tesouro tornaram-se importantes para a gestão da tesouraria. Outro tipo de instrumento que é bastante utilizado são os MTNs. O que é que são estas Medium Term Notes? Isto são colocações privadas. O que acontece é que no início é acordado um programa, um contrato que estabelece todas as condições, todos os aspectos legais que estas operações serão que regem este tipo de financiamento e quando houver, e este programa é vigente durante um período largo, pode ser 5 anos, pode ser 10 anos. Este é o contrato standard que vai reger estas operações. Quando aparece uma oportunidade no mercado, há apenas uma troca daquilo que se chamam os Terms and Conditions, em que se acertam os detalhes, qual é a taxa de juros, qual é a data de lançamento, financiamento, pequenas coisas sobre qual é a lei, mas o quadro geral é este Medium Term Notes. O que aconteceu é que no passado se deu uma grande prioridade, de facto, à gestão de instrumentos de mercado, as ditas OTs e depois os ditos BTs, com as dificuldades, com a crise e as dificuldades de financiamento, os MTNs voltaram a estar a ser importantes. Os MTNs foram utilizados nos anos 90, especialmente no financiamento externo, porque era uma maneira de se conseguir taxas de juros bastante competitivas e muitas vezes usar isso, esgrimir isso, conseguimos esta taxa de juros. Esta taxa de juros é bastante boa para obrigar os credores e a banca a baixarem as taxas de juros. Se nós conseguimos, temos este tomador, temos este banco ou este investidor que aceita uma taxa de juros mais baixa, então, se calhar, no principal instrumento também deveremos ter condições mais vantajosas. Mas a verdade é que, à medida que as necessidades de financiamento se foram reduzindo, não é? No final dos anos 90 e ao longo da década dos anos 2000, havia necessidade de dar prioridade às ditas OTs, aos instrumentos de mercado. E, portanto, o programa foi abandonado. Quando o acesso ao mercado se deteriora, de facto, os MTNs são uma nova oportunidade. Obviamente que aquilo que muitas vezes não mas eles são marginais, representam os denominados em euros, que representam 1%, e os denominados noutras moedas também representam apenas 1%.
Muitas vezes eles estão associados a carry trades, a operações que pretendem tirar vantagens das variações cambiais ou podem ter produtos estruturados. São coisas que são negociadas bilateralmente, isto é, há um banco que faz a intermediação, mas é entre o contrato final é entre o IGCP e o investidor final, que pode ser um fundo que gere, pode ser um fundo soberano chinês ou pode ser outra coisa. Temos também certificados os CEDICs e os CEDIMs são instrumentos que no fundo visam otimizar a gestão da tesouraria das empresas públicas e dos institutos públicos. Os certificados da Forro, vocês conhecem, os certificados do Tesouro eram um instrumento idêntico aos certificados da Forro, mas com objetivos de longo prazo, com características diferentes. A Sara já mostrou este gráfico, só para verem de facto o peso, as obrigações de Tesouro a azul são o principal instrumento e a tal substituição do programa da Troika, as OTs a baixarem e a Troika a ganhar peso. Portanto, estes diferentes instrumentos têm diferentes modalidades de colocação. As OTs, a colocação é feita através dos OEVTs. Os OEVTs é este grupo de bancos que tem acesso privilegiado ao IGCP, mas também tem obrigações, nomeadamente uma participação regular em mercado primário, fornecer liquidez ao mercado secundário e as OTs têm outra particularidade, são essencialmente colocadas através de leilão, mas também são colocadas através de sindicato. E este aspecto é importante em termos dos tomadores. Normalmente, quando uma colocação é feita em mercado primário, em leilão, os títulos vão essencialmente para a banca. A banca depois tem mais tempo para fazer o que quiser com eles, para os ter nas suas carteiras ou para os colocar junto dos investidores finais, dos investidores institucionais. Um sindicato, o objetivo é colocar uma percentagem significativa junto de investidores institucionais. Porquê? Há que encontrar um bom balanço entre investidores institucionais e banca. Porquê? Os investidores institucionais detêm os títulos até à maturidade. A maior parte deles, as seguradoras, os fundos de pensões, não se querem desfazer deles. Os bancos têm objetivos de curto prazo, querem obter financiamento e querem obter rentabilidade. Portanto, e foi aquilo que se viu com a crise, a banca desfez. Quero-vos mostrar outro gráfico. Desfez essencialmente das OTs. Portanto, aquilo que vem aqui, a banca não residente está com este azul celeste, e convém tem estado a decrescer o seu peso relativo. Isto reflete, por um lado, os bancos não residentes têm este objetivo de curto prazo, o mercado está mal, eles vendem os títulos, não querem saber, as taxas de juros aumentam significativamente. Por outro lado, todas as medidas extraordinárias do Banco Central Europeu foram feitas no sentido de apoiar a banca não residente a se desfazer destes títulos. E por isso aparece ali a verde, lá em cima, que é o Banco Central Europeu, que criou um programa, que é o SMP, que é o Security Markets Program. Com este programa foi ao mercado comprar dívida pública, comprou em mercado secundário. E a quem é que eles foram comprar? Aos bancos não residentes, aos bancos dos países core, aos bancos alemães, aos bancos franceses que estavam cheios de dívida grega, cheios de dívida portuguesa, que estavam em risco de falência, e este foi o objetivo do Banco Central. Todas as medidas extraordinárias que o Banco Central Europeu tem estado a fazer têm sido no sentido de libertar e de apoiar os bancos e ignorou por completo os cidadãos dos países do Sul. E conseguem ver o que a Troika também tem estado a fazer. O que acontece é que quando se faz o rollover da dívida, a nova dívida não vai ser emitida em OTs, vai ser emitida em empréstimos multilaterais. E isto tem uma consequência significativa, que é quando nós queremos reestruturar a dívida. Se eu colocar a maior parte da minha dívida em OT, ela está fragmentada no mercado e eu tenho mais poder, eu sou soberano e tenho mais poder e digo, eu não tenho capacidade de pagar esta dívida,
vamos aqui negociar, eu posso pagar uma parte dela, ou eu para já não posso pagar. Portanto, preciso de ter crescimento económico, preciso de gerar rendimentos para começar a pagar. E a seguir vou pagar uma percentagem. Quando nós temos uma parte significativa da dívida nas mãos de entidades oficiais, nas mãos da Troika, quer seja a Comissão Europeia, quer seja o Banco Central Europeu, quer seja o FMI, a nossa margem de negociação diminui. Porquê? Estas instituições autodenominam-se, autodefinem-se como super séniores e violam todos os princípios do mercado, porque uma das coisas, quando as OTs ou quando a dívida portuguesa é emitida em mercado secundário, é que existe o par e passo, que é um princípio, todos os credores, todos os tomadores estão em pé de igualdade. Agora, o FMI intitula-se super sénior, intitula-se mais poderoso do que os outros credores. E a mesma coisa neste momento para a Comissão Europeia. E nós vimos o caso da Grécia, que penso que vai ser analisado a seguir, que quando se vai pedir, quando se criou o PSI, que é o envolvimento dos investidores privados, não se olhou sequer para a dívida, portanto, aquela dívida que está lá em cima, detida neste programa, no Security Markets Program. Esta dívida foi adquirida em mercado secundário, ela foi adquirida segundo os princípios do par e passo. E houve aqui uma grande perversão, há uma violação do princípio da igualdade estabelecido pelo Clube de Paris, que é uma entidade que tem estado bastante presente e procura gerir esta questão da reestruturação da dívida. Portanto, o BCE colocou-se à margem e houve até uma alteração do código ISIN, do ISIN Code, para se assegurar que estes títulos passaram a ser super séniores. Portanto, eu vou acabar e vou só dizer que, de facto, esta questão das entidades oficiais, dos credores oficiais, é muito importante e pode restringir a nossa margem de negociação. E, neste momento, já se começa a falar na dita reestruturação da dívida. O que vai ser proposto vai ser uma coisa idêntica ao PSI, que é o tal envolvimento das entidades privadas, e esta não é a forma correta de fazer uma reestruturação da dívida. Esta é uma maneira que vai continuar a penalizar os cidadãos portugueses. E pronto, é isso. Obrigada.